Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7h01. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José. T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, 2 de junho de 2020. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governo federal prorrogou até o dia 30 a vacinação contra a gripe influenza. Em São José dos Campos, a prefeitura continua com a aplicação das doses nas 40 unidades básicas de saúde. Na última etapa da campanha, o foco são os adultos de 55 a 59 anos e professores de escolas públicas e privadas. Os integrantes dos grupos de risco das fases anteriores podem e devem se vacinar. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. A Agência Espacial Brasileira tem chamamento público para empresas interessadas em realizar lançamentos a partir de Alcântara. Temendo ameaças, ministro do Meio Ambiente faz licitação de R$1 milhão para carros blindados. Prefeitura de Jacareí disponibiliza portal da transparência específico sobre gastos públicos contra a Covid-19. Prejuízo da Embraer salta para R$1 bilhão e 200 milhões no primeiro trimestre. Secretaria de Agricultura e Abastecimento prorroga o prazo para vacinação contra a febre aftosa no estado de São Paulo. Pesquisa do Ministério da Saúde medirá a imunização da população de São José dos Campos. Plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje suspensão das dívidas de clubes de futebol durante a pandemia. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Olá, bom dia. No nosso encontro de hoje, vou falar de algo que é do interesse de todos vocês que navegam nas redes sociais. Hoje, o Senado vota um projeto de lei para defender os direitos de quem navega nas redes sociais perante as plataformas. Não é assim, no mais, que uma plataforma pode censurar alguém. Bom, vou falar também sobre o pedido de Bolsonaro aos seus seguidores para que não voltem às ruas no próximo domingo, porque os manifestantes de preto estão ameaçando com mais violência, tal como aconteceu no último domingo. E, por fim, vou falar do papel do Ministério Público, que é defesa da democracia e da ordem jurídica. Não precisa correr atrás de quartel, tem que correr atrás do Ministério Público. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h05. Repita. 7h05. Agência Espacial Brasileira, autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, abriu chamamento público. A intenção é identificar empresas nacionais e internacionais que tenham interesse em realizar operações de lançamentos orbitais e suborbitais utilizando o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. A finalidade é de promover o desenvolvimento das atividades espaciais de interesse nacional. Com este chamamento, o Brasil inicia as atividades espaciais não militares e torna-se a janela de acesso ao espaço no Hemisfério Sul. O Senado aprovou em novembro de 2019 um acordo de salvaguardas tecnológicas para uso da Base Espacial de Alcântara, o que permite o uso comercial do local. Isso abriu caminho para o Brasil explorar um mercado espacial que movimenta cerca de 350 bilhões de dólares ao ano.
Alegando ser alvo de ameaças, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, lançou ontem edital de licitação para locação de carros blindados no valor de pouco mais de R$1 milhão. O carro para deslocamento em Brasília deve ser um SUV, veículo utilitário esportivo a diesel, com tração nas 4 rodas, câmbio automático, vidros e portas elétricos e banco de couro preto ou tom escuro, segundo especificações do termo de referência. Também é exigida a central multimídia contendo, no mínimo, câmera de ré e GPS integrados ao painel original de fábrica. Além deste carro, identificado como veículo de representação, o edital inclui aluguel eventual de carros blindados com e sem motorista para uso nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para estas localidades, as exigências são mais simples. Entre elas, central multimídia MP3, contendo entrada auxiliar USB, entrada auxiliar MP3 player compatível com iPod ou iPhone, Bluetooth, câmera de ré e sistema de navegação GPS. O custo estimado da contratação é de R$1.028.000. Ao desempenhar suas atividades laborais, o senhor ministro teve sua integridade física ameaçada, bem como a dos integrantes de sua comitiva, argumenta o Ministério do Meio Ambiente ao justificar a necessidade de carro blindado. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito em boas condições nesta manhã, embora com tempo nublado, mas não chega a prejudicar a visibilidade do motorista não. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Senna, segue com boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com trânsito bom nesse momento, embora com tempo nublado e ainda com neblina em pontos isolados aí das 3 rodovias. No caso da Tamoios, a gente tem neblina ainda em pontos isolados na parte de Planalto. Trecho de serra, embora com tempo nublado, tem boa visibilidade. No caso da Tamoios, tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação. 7h08. Repita. 7h08. A Embraer registrou um prejuízo líquido atribuído aos acionistas de R$1.276 bilhões no primeiro trimestre, um salto de 694% na comparação com um prejuízo de 160 milhões nos 3 primeiros meses do ano passado. Embora o desempenho operacional da companhia tenha piorado no trimestre, o prejuízo foi pressionado principalmente pelo diferimento de imposto de renda e contribuição social, com efeito negativo de R$571 milhões. Além de uma provisão adicional para perdas de crédito durante a pandemia de Covid-19 de R$163 milhões e por uma baixa no valor da fatia detida na Republic Airways Holding, também decorrente da crise sanitária de R$108 milhões. Conforme a companhia, descontados esses eventos, o prejuízo líquido ajustado foi de R$433 milhões. Ainda assim, pior que a perda de 229 milhões no primeiro trimestre do ano passado. A Prefeitura de Jacareí disponibilizou em seu site um portal da transparência específico para a divulgação de receitas, despesas, contratações, processos de compras e outras publicações relacionadas aos gastos públicos gerados pela pandemia do coronavírus. O internauta pode acessar esta nova área do site por 2 caminhos: no ícone Transparência, clicando no botão Covid-19, ou pelo portal Coronavírus, clicando no selo Transparência. O acesso pode ser feito por computador, tablet ou smartphone. Segundo o secretário de Governo de Jacareí, Celso Florencio, nos momentos de crise, a transparência se faz ainda mais essencial na busca pela aplicação eficiente dos recursos públicos. E brasileiro pode ter que devolver dinheiro do auxílio emergencial em 2021. Quem receber o auxílio emergencial de R$600 neste ano pode ser obrigado a devolver dinheiro para o governo em 2021. Tudo por conta de uma mudança na lei aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Seria uma negociação entre o Executivo e o Legislativo. O governo queria que o auxílio só fosse liberado para quem, em 2018, teve uma renda de, no máximo, R$ 28.559,70.
que é o valor limite para que a pessoa fique isenta do imposto de renda. Essa norma não vale, mas, por outro lado, quem neste ano receber acima desse valor, na hora de fazer a declaração de 2021, terá que incluir a verba do auxílio emergencial no imposto devido. A medida tem gerado confusão, inclusive entre advogados e tributaristas, até porque foi sancionada em maio, quando boa parte das pessoas já tinha recebido o auxílio e estava fora dessa regra. A Receita Federal diz que os detalhes do procedimento ainda estão em análise. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h15. Repita. 7h15. O governador do estado de São Paulo, João Dória, voltou a repetir ontem que não vai impedir que manifestações aconteçam, independentemente se forem pró-Bolsonaro ou pró-democracia. Porém, criticou as atitudes violentas por parte de manifestantes. De acordo com ele, todos têm o direito de se manifestar, mas não de agredir. E, portanto, a partir de agora, não serão permitidos que atos de grupos opostos aconteçam no mesmo lugar, horário e dia. O governador destacou ainda que a Polícia Militar do estado de São Paulo não é a favor nem de um lado nem de outro e pediu a união na luta contra o novo coronavírus. A Prefeitura de Ilhabela suspendeu o aluguel de 7 cabines sanitárias no valor de R$1,5 milhão. Segundo a administração, o objetivo era promover a higienização contra o coronavírus. Porém, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não reconhece a efetividade do equipamento contra o novo vírus. A questão ganhou repercussão negativa nas redes sociais e o contrato acabou cancelado. Em nota, a Prefeitura informou que os equipamentos não serão mais usados devido à flexibilização da quarentena. A licitação para o aluguel das cabines tinha sido vencida pela empresa Neobrax, que forneceu 2 cabines gratuitamente para a Prefeitura de São Sebastião. O valor inclui ainda produtos sanitizantes, promotores, contador digital, vigilantes e seguro por danos, furto, vandalismo e acidentes. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, o registro de casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos subiu de 866 para 890. São 37 óbitos confirmados, 519 pacientes recuperados, 37 internados e 297 recuperando-se em casa. Já o número de casos suspeitos aguardando confirmação por exame subiu para 1.002. No momento, são 6 mortes suspeitas por Covid-19 e 996 pessoas aguardando confirmação laboratorial. A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para coronavírus nos hospitais públicos e privados da cidade é de 54,03% na UTI e 51,46% na enfermaria. A Prefeitura de Jacareí informou ontem a confirmação de mais 2 óbitos por Covid-19 no município, chegando a um total de 14 mortes. Trata-se de um homem de 65 anos que faleceu em hospital público no dia 26 de maio e de uma mulher de 87 anos que faleceu em hospital particular no último dia 28. A cidade chegou a 205 casos de Covid-19. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo prorrogou excepcionalmente para 30 de junho os prazos para vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa e para a vacinação das fêmeas bovinas e bubalinas contra a brucelose. A resolução foi publicada no Diário Oficial do Estado. Os prazos para a entrega da declaração da vacinação da etapa de maio contra a febre aftosa e contra a brucelose realizada durante o primeiro semestre de 2020 ficam prorrogados para o dia 31 de julho. A resolução estabelece também que fica igualmente prorrogado para o dia 31 de julho o prazo para a entrega do certificado de vacinação contra a brucelose aftosa.
aftosa junto ao estabelecimento de beneficiamento de leite ou produtos lácteos e entre postos de leite. Dados extraídos no dia 29 de maio do Sistema Gestão de Defesa Animal e Vegetal mostram que até aquela data, 6.600.000 bovinos e bubalinos, 64,86% do total do rebanho de bovídeos envolvidos na etapa, haviam sido vacinados. No sistema estão cadastrados 122 mil propriedades com bovídeos, das quais 66.053,76% haviam declarado a vacinação de seus animais. Em uma ação de suporte à Secretaria de Saúde do município de Campos do Jordão no combate ao coronavírus, a Fundação Lia Maria Guiar disponibilizou à Prefeitura exames laboratoriais da Covid-19. Os exames já estão sendo feitos em 7 pontos de estratégia saúde da família. Com o intuito de oferecer mais segurança para a população com pouco mais de 50 mil habitantes e manter sob controle o baixo número de casos de contágio, serão realizados exames RT-PCR. Diferente dos testes rápidos que não identificam o vírus, apenas acusam a presença dos anticorpos produzidos para combater a infecção, o exame RT-PCR detecta logo no início da doença fragmentos do material genético do vírus. A coleta é feita em dias específicos durante 4 meses, sendo o exame realizado sob prescrição médica somente em pacientes que apresentarem os principais sintomas da doença. O resultado fica disponível em até 48 horas e será informado pela equipe de saúde onde o teste foi realizado. Em caso de diagnóstico positivo, o paciente é encaminhado para receber o tratamento adequado. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia será de sol entre nuvens, com chance pequena de pancadas de chuva a partir da tarde, por conta da aproximação de uma nova frente fria ao litoral de São Paulo. As temperaturas sobem no período da tarde e o mar volta a ficar agitado no litoral. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 23 graus. Neste momento temos 18 graus. 7h21. Repita. 7h21. A pandemia do novo coronavírus foi usada como argumento em pedidos de habeas corpus de 293 supostos homicidas num período de um mês. Um levantamento revela que o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, analisou quase 10 pedidos do tipo por dia, ou um a cada 2 horas e meia. As informações estão em decisões registradas no sistema do STJ no mês de maio. A grande maioria dos pedidos foi negada pelos ministros, que não enxergaram motivos para colocar os presos em liberdade em razão dos riscos oferecidos pelo novo coronavírus dentro dos presídios. Porém, 19 decisões foram favoráveis a detentos, sendo que 7 delas determinaram a soltura dos presos. Estes casos envolvem relaxamento de prisões preventivas, parte em razão do adiamento dos júris, soltura de um condenado pelo fato de a sentença ainda aceitar recursos e progressão de regime diante dos riscos detectados. A pandemia teve um impacto efetivo no dia a dia das prisões. A grande maioria dos presídios deixou de aplicar uma política de testagem em massa. Os guardas municipais de Pindamonhangaba poderão atuar armados. Isso 1 ano e 5 meses após a Câmara Municipal da cidade aprovar o projeto de lei que permite o armamento da guarda. Um grupo de 40 guardas da cidade passou por treinamento de práticas de tiro. A expectativa é que as 25 pistolas recebidas pela Prefeitura comecem a ser usadas pelos guardas ainda neste mês. De acordo com a Prefeitura, o processo para a implementação do uso de armas pela guarda na cidade vem sendo realizado ao longo dos últimos 2 anos. O uso das armas será liberado assim que a Polícia Federal fazer a expedição dos portes de arma individuais dos guardas. MP que reduz a jornada e os salários é prorrogada. Medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho, a suspensão dos contratos é prorrogada pelo Senado. Publicada em 1º de abril, a MP 936 tinha validade de 60 dias, que terminaria nesta semana. O prazo foi estendido por mais 2 meses, mas esta será a única vez em que ocorrerá prorrogação. Para que vigore por mais tempo, a medida precisa ser aprovada pelo Congresso e transformada em lei.
A MP 936 permite que as empresas façam acordos com os empregados para diminuir a jornada e o salário por até 90 dias ou suspendam o contrato por até 60 dias. A redução da jornada e do salário pode ser de 25%, 50% ou 70%. Na prática, o funcionário vai trabalhar menos horas e ter o salário reduzido na mesma proporção. A medida prevê o repasse do benefício emergencial de manutenção do emprego e renda ao empregador por parte do governo, com base no valor do seguro-desemprego. Para os empregados que tiveram o contrato de trabalho suspenso, a MP garante estabilidade temporária de emprego e recebimento de ajuda compensatória emergencial de 30%, além do benefício. No entanto, empresas com faturamento anual inferior a R$ 4.800.000 não precisam pagar ajuda compensatória, pois, nesse caso, o funcionário terá direito a 100% do valor do seguro-desemprego. Vale lembrar que as normas só valem para trabalhadores com registro em carteira. Da Rádio 2, siga Eichmeier. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942-2000. 7h27. Repita. 7h27. Uma queimada desde o início da tarde de domingo consumiu boa parte da encosta no Morro da Enseada, na costa norte de São Sebastião. Ontem, o fogo no morro podia ser visto de vários pontos da costa norte de São Sebastião. Os bombeiros atuaram para conter as chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, nesta época do ano, devido ao clima seco, o número de ocorrências de queimadas aumenta. No sábado, foram registradas queimadas na área do Baep, em Ilhabela, e outra em Caraguatatuba. O Corpo de Bombeiros alerta para não atear fogo em mato ou mesmo jogar bituca de cigarro, o que pode provocar incêndios florestais de grandes proporções. O último boletim estatístico da Previdência Social divulgado ontem mostra que havia 1.800.000 requerimentos de benefícios previdenciários aguardando análise pelo INSS e INSS em março. Desse total, 1.200.000 esperavam pela primeira avaliação dos seus requerimentos e 520.000 já haviam passado pela análise e necessitavam cumprir exigências do INSS para serem pagos. Houve queda de 3,27% no número total de pedidos de benefícios em análise entre fevereiro e março. Também caíram os pedidos em análise até 45 dias e acima desse período. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, Tedros Adhanom, declarou ontem que a entidade gostaria de continuar colaborando com os Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump anunciou saída do país da organização na última sexta-feira. A decisão de Trump de sair da OMS foi criticada por líderes mundiais que a chamaram de sério revés para a saúde mundial. O presidente americano já havia suspendido temporariamente o financiamento dos Estados Unidos à entidade. Ao romper relações, Trump declarou que não havia transparência na organização e acusou a China de dar direcionamentos errados à entidade. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial teve alta de 0,82% e fechou ontem cotado a R$ 5,38 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,39%. Euro cotado a 5,99 com alta de 1,21%. As ações dos Estados Unidos registraram ganhos ontem, com sinais de recuperação econômica americanos. O Dow Jones subiu 0,37% e o Nasdaq avançou 0,65%.
7h29. Repita. 7h29. Boa notícia do dia. Desde a suspensão das aulas em 22 de março, os alunos matriculados na rede de ensino municipal de São José dos Campos passaram a receber merenda escolar de segunda a sexta-feira na própria unidade de ensino. Atualmente, a Prefeitura distribui, em média, 12 mil merendas por dia, o que inclui refeição, suco e fruta. Do dia 23 de março até a última sexta-feira, 28 de maio, foram servidas cerca de 450 mil refeições na educação infantil e no ensino fundamental. A medida, que tem como intuito ajudar principalmente as famílias que mais precisam, contribui ainda como um reforço para o sistema imunológico dos alunos. A refeição conta com alimentos ricos em proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais. O cardápio elaborado por nutricionista preconiza ainda a variedade de alimentos conforme o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Cerca de 280 merendeiras preparam a refeição para aproximadamente 70 mil alunos da educação infantil e ensino fundamental da rede municipal. O governo federal nomeou Marcelo Lopes da Ponte, chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, progressistas, para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A nomeação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. A nomeação de um indicado do Centrão, bloco informal da Câmara, formado por progressistas, PL, republicanos, PTB, Solidariedade, DEM e PSD, faz parte da estratégia do presidente Jair Bolsonaro para ganhar apoio no Congresso. O governo busca ter uma base consolidada para aprovar projetos e, principalmente, barrar um eventual processo de impeachment. Vinculado ao Ministério da Educação, o fundo é um dos espaços mais cobiçados por políticos. O órgão é responsável por atribuições que vão desde a contratação de livros escolares, transporte de alunos, até o Programa Federal de Financiamento Estudantil, o FIES. As unidades do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, de Jacareí, retomam os atendimentos presenciais às famílias acompanhadas. No entanto, esse atendimento será restrito via agendamento e seguindo os protocolos de segurança para combate e prevenção do novo coronavírus. Neste contato presencial, os acompanhados poderão expor suas necessidades aos profissionais qualificados dos serviços, como assistentes sociais e psicólogos. As situações serão analisadas e as intervenções necessárias serão tomadas para que as famílias superem as situações de vulnerabilidade social em que se encontram. Os agendamentos poderão ser realizados por meio dos contatos do plantão telefônico de cada unidade ou presencialmente, das 9 da manhã às 3 da tarde, também nos CRAS. Agora 7h32 e Bolsonaro acusa Moro de criar empecilhos para a liberação de porte de armas. Presidente Jair Bolsonaro voltou à carga de ataques ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. Chamou-o de covarde e disse que o ex-chefe da pasta se dedicou a criar dificuldades na flexibilização de leis sobre porte e posse de armas. Bolsonaro falou durante encontro rápido com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, na manhã de segunda-feira. Promessa de campanha eleitoral, o afrouxamento das regras para garantir o uso de armas por civis encontra resistência entre deputados e senadores. No ano passado, o chefe do executivo tentou driblar a barreira do legislativo com um decreto presidencial que foi barrado no Congresso. Bolsonaro acusou o ex-ministro de ignorar decretos presidenciais e instruir a Polícia Federal a baixar normas para impedir a flexibilização e orientar a prisão de civis portando armas de fogo. Em suas declarações, Bolsonaro afirmou, abre aspas, por isso, naquela reunião secreta, o Moro ficou calado de forma covarde. Ele queria uma portaria que multasse quem estivesse na rua, perfeitamente alinhado com outra ideologia. E completou, graças a Deus ficamos livres dele. Fecha aspas. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. O
governo de São Paulo realizou ontem videoconferência que marcou o 6º encontro do Conselho Municipalista. O grupo foi estabelecido para pactuar com regiões administrativas e seus municípios decisões de enfrentamento da pandemia de Covid-19, flexibilização da quarentena e normalização das atividades econômicas e sociais. Na ocasião, as autoridades municipais expuseram suas questões acerca do Plano São Paulo, que prevê a flexibilização gradual e heterogênea da quarentena no estado, de forma setorizada e faseada. Os prefeitos também questionaram pontos na flexibilização em geral, como a reabertura de restaurantes ao ar livre, as igrejas e celebrações religiosas, os testes rápidos e a reabertura de academias também foram pautas do encontro. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, reforçou a importância da pactuação regional nas ações do governo e afirmou que levará os pleitos sobre testes e horários de abertura do comércio ao Comitê de Contingência para melhor avaliação. Vignoli também esclareceu aos prefeitos a sistemática do Plano São Paulo. Às terças-feiras são colhidos os dados de todas as regiões do estado para classificar em que fase se encontra cada região. Às quartas-feiras, os dados são apresentados. Os usuários de serviços de telecomunicações poderão ter acesso a informações cadastrais de quem ligar para seus números fixos e celulares sem ter que entrar na Justiça. O assunto foi regulamentado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em cumprimento a uma decisão da Justiça Federal do Sergipe. A regra passa a valer em 1º de janeiro de 2021. Pela regra aprovada pela Anatel, os usuários deverão ligar para a sua operadora para ter acesso a dados como nome e CPF, no caso de uma pessoa, ou CNPJ, se for uma empresa de quem ligou para o seu telefone. A decisão se aplica apenas a ligações, ou seja, não vale para mensagens de celular ou enviadas por meio de aplicativos. Agora 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José. T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h38. Repita. 7h38. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo anunciou ontem que vai repassar R$500 mil e doar 1.000 mobiliários para o enfrentamento ao coronavírus em 50 cidades paulistas. O confinamento estadual é emergencial, a doação de camas e colchões e a disponibilização de orientações técnicas operacionais são para a implantação de alojamentos provisórios designados prioritariamente a pessoas em situação de rua. Os critérios técnicos de priorização dos municípios elegíveis foram baseados no número de famílias e pessoas em situação de rua, a incidência de casos da Covid-19 e as projeções populacionais do sistema SEAD para 2020, levando em consideração as cidades com mais de 100 mil habitantes. Cada município deverá firmar um termo de aceite para obter como benefícios emergenciais a doação de 20 camas de solteiro e 20 colchões de solteiro, o repasse financeiro de R$10 mil e as orientações técnicas para a operação dos alojamentos provisórios. A Prefeitura de São José dos Campos foi oficialmente comunicada pelo Instituto Ibope Inteligência sobre a realização da segunda fase da pesquisa, que irá medir o nível de imunização da população brasileira e identificar de que forma o vírus está se propagando pelo país. O levantamento acontecerá entre os dias 4 e 6 de junho em várias regiões da cidade. A pesquisa é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas e financiada pelo Ministério da Saúde. Segundo o Instituto de Pesquisa, a terceira e última fase ocorrerá 14 dias após o término desta etapa. São José dos Campos é um dos 133 municípios brasileiros escolhidos pelo Ministério da Saúde como participantes da pesquisa. De acordo com a Universidade Federal de Pelotas, o resultado irá auxiliar na criação de políticas públicas mais eficientes no combate à pandemia, baseadas em critérios científicos sobre o comportamento do vírus. A pesquisa consiste na aplicação de um breve
breve questionário sobre a existência de doenças pré-existentes e possíveis sintomas de coronavírus nos últimos 30 dias, além da realização de um teste sanguíneo rápido que utiliza metodologia por punção digital. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, Avenida Iguape, no Jardim Satélite, também na Avenida Antônio Galvão Júnior, no Residencial Galo Branco e ainda na Rua Água Marinha, no Jardim São José. Fumacê programado para hoje em São José dos Campos, na região leste. E os bairros são Jardim Ismênia, Jardim Copacabana, Jardim Maracanã, Jardim Olímpia, Bairro do Ronda, Conjunto Intervale, Parque das Américas e Vila Tatetuba. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, todas seguem com trânsito tranquilo. Neste momento o tempo está nublado ainda, mas não atrapalha, o motorista tem uma boa visibilidade. A mesma coisa acontece no Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, faz a ligação aí Dutra, Ailton Senna, boa visibilidade, trânsito flui normalmente. Nesse momento, a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, embora com trânsito livre, ainda tem alguns pequenos pontos com neblina, principalmente no trecho de Planalto. Mas o sol vai aparecendo. No trecho de serra aí da rodovia dos Tamoios, a gente já tem sol nesse momento. A chegada ao litoral norte, em Caraguatatuba, em Ubatuba, também já tem sol agora. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, também segue com trânsito fluindo bem. Trecho de Planalto, já temos sol nesse momento. Finalzinho do trecho de Planalto, comecinho ali do trecho de Serra, ainda tem neblina em alguns pontos isolados. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também segue com trânsito bom. E nesse momento a gente já tem sol em praticamente toda a extensão aí da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. 7h43. Repita. 7h43. O governo dos Estados Unidos enviaram 2 milhões de doses de hidroxicloroquina ao Brasil e, em breve, enviarão ainda 1.000 ventiladores mecânicos respiradores para auxiliar no tratamento de brasileiros infectados por Covid-19. Apesar disso, entidades médicas, como a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, não recomendam o uso do medicamento no tratamento de coronavírus. No dia 25 de junho, a OMS suspendeu o uso da hidroxicloroquina em pesquisas que ela coordenava com cientistas de 100 países. A suspensão temporária foi tomada até que a segurança da droga seja reavaliada, já que as pesquisas mais consistentes até o momento não apontaram a eficácia do medicamento no tratamento da Covid-19. Prevista para ocorrer amanhã, às 9 da manhã, a sessão da Câmara de Jacareí traz 3 projetos na pauta da ordem do dia, entre eles uma proposta do prefeito Isaías Santana. Ela busca estender para 31 de julho o prazo para direito à isenção do pagamento das faturas de água e esgoto referentes aos meses de abril até julho. A proposta é destinada aos usuários da categoria residencial econômica. De acordo com o prefeito, a medida é necessária considerando que o governo do estado prorrogou a quarentena até 31 de maio. O projeto isenta ainda todos os usuários atendidos pelo SAI, independentemente da categoria, da cobrança de juros e multa de mora de todos os débitos vencidos e não pagos no período de 13 de março a 31 de julho. Junho é o mês de licenciamento de veículos com placa final 3 no estado de São Paulo. Basta informar o número do Renavan e pagar a taxa de R$ 93,87 na rede bancária, inclusive no caixa eletrônico ou pela internet. Desde o último dia 8, não é mais feita a emissão daquele documento verde em papel com retirada no Detran após o pagamento ou entrega em domicílio. Agora, depois de licenciar o veículo, o condutor deve baixar o documento pela internet para salvar no celular ou até imprimir em casa em uma folha de papel comum. Para isso é preciso acessar o site do Detran de São Paulo ou do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran. Outra opção é baixar o aplicativo de celular da carteira digital de trânsito, que também pode salvar o documento do veículo. Com a novidade, o guarda, quando abordar um motorista, usará um leitor de QR Code para checar se está tudo certo com aquele documento. A Prefeitura de São José dos Campos realiza no próximo dia 15, às 9 da manhã,
uma audiência pública para apresentar à população a minuta do edital para a futura concessão do transporte público do município. A concessão está prevista para entrar em operação no primeiro semestre de 2021, quando se encerram os atuais contratos. Considerando a crise epidêmica, o encontro será transmitido online na página oficial da Prefeitura no Facebook e YouTube e na TV Câmara de São José dos Campos. A participação popular poderá ocorrer ao vivo mediante inscrição a ser realizada conforme divulgação no início da audiência pública. Também poderão ser apresentadas manifestações e sugestões por escrito, devendo ser entregues diretamente na Secretaria de Mobilidade Urbana ou enviadas para o e-mail transp@sjc.sp.gov.br. Repetindo, transp@sjc.sp.gov.br até 2 dias úteis após a audiência pública. A cópia da minuta do edital está disponível para consulta na página do Novo Transporte Público no site da Prefeitura, no protocolo do Paço Municipal, na Secretaria de Mobilidade Urbana e na Câmara Municipal. Agora 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. 7h49. Repita. 7h49. E você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, ou mesmo se você tiver algum elogio, né, Giovana? Fique à vontade, a gente tem o WhatsApp, tem um canal direto para você conversar com a gente aqui no estúdio do Jornal da Manhã, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Esse é o WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, edição regional da Jovem Pan São José dos Campos. Eloy, às vezes as pessoas ficam na dúvida, o que eu posso mandar pra lá, né? É um buraco na sua rua que não foi consertado, que tá aí há um tempão, Sim. né? Que você tá verificando e tal. Às vezes você fica esperando o vizinho, né? Alguém na rua vai reclamar falar, um dia. E ninguém reclama. Aquela lâmpada que queimou, você já ligou no 156, a lâmpada continua queimada. Você pode mandar mensagem aqui, a gente dá uma cutucada também, uma né? poda de árvore, né? Exato. Que tá precisando. Um PV que faz barulho, que, né? De repente tá lá incomodando as suas noites de sono, né? Pontos de verificação aí são esses pontos de verificação na cidade são. E aí o que você faz? Primeiro, é claro, você deve registrar a sua reclamação, né? Por exemplo, na Prefeitura de São José, na Prefeitura de Jacareí, na Prefeitura de Caçapava, Paraibuna, enfim, todas as prefeituras aqui da nossa região, né? Você Santa pode Branca, mandar de Monteiro qualquer Lobato. lugar pra gente. Então você registra a sua reclamação no órgão competente, pode ser o SAI, pode ser a Sabesp, Procon, registra a sua reclamação, você vai receber um número de protocolo. Com esse número de protocolo, né? De repente, tá demorando, não teve um retorno, manda a sua reclamação pra gente, manda esse número de protocolo, porque daí fica muito mais fácil da gente Sem fazer dúvida. esse contato com a Prefeitura, SAI, Sabesp, enfim, Procon, EDP, Bandeirante, né? Todos esses órgãos. Fica mais fácil pra gente fazer esse contato, né, com esse número de protocolo, com seu nome completo, endereço, né? Às vezes a pessoa manda reclamação, mas não fala qual é a rua, a altura do número, qual é o bairro. Isso é importante pra gente ter todos esses dados, manda pra gente essa informação e a gente corre atrás aí e tenta ajudar também. E quando a pessoa tem um retorno, Sim, é legal isso é também mandar importante. pra gente e dizer, Exato. olha, deu certo. Funcionou. Resolveu é o problema. E é importante, quanto mais informações você mandar pra gente a respeito do problema, melhor pra gente poder cobrar e realmente ir atrás de tentar resolver essas situações. Então, só pra não ter dúvida, eu vou repetir aqui, nosso WhatsApp é o 12997077791.
presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostrou ontem que o governo vai alterar o escopo do programa de 40 bilhões de reais que financia o pagamento de salários de pequenas e médias empresas. Campos Neto participou de audiência pública na Comissão Mista de Acompanhamento dos Gastos da Covid-19 no Congresso Nacional. O programa não estava atingindo os resultados esperados. Dos 40 bilhões de reais disponíveis, apenas 2 bilhões foram financiados até a última semana. Segundo a apresentação do presidente, o programa agora deve incluir empresas maiores, com faturamento anual de até 50 milhões de reais. Inicialmente, o financiamento era voltado para empresas que tinham faturamentos de 360 mil a 10 milhões de reais. Com a aprovação da reforma da Previdência em outubro do ano passado, estados e municípios tiveram de adequar suas alíquotas de contribuição. Em São Sebastião, o projeto de lei proposta pela Prefeitura está em tramitação na Câmara e reajusta a alíquota de 11% para 14%. Segundo a Prefeitura, o governo federal pode suspender recursos para São Sebastião caso o município não reajuste as alíquotas de contribuição dos servidores públicos para o patamar mínimo e obrigatório de 14%. Ou seja, caso os estados e municípios se recusem a se adequar a tais determinações até julho, ficarão impedidos de receber repasse de recursos da União, inclusive relativos ao auxílio emergencial em virtude da pandemia. Essa determinação também se encontra em trâmite nas outras cidades da região. Em Ilhabela, a proposição já foi aprovada em março. Em Ubatuba, o tema está em apreciação pelo Legislativo. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de lei que suspende os pagamentos de dívidas dos clubes de futebol durante o período de calamidade pública relacionada ao novo coronavírus. Segundo o projeto de lei do deputado Hélio Leite, do DEM, ficam suspensos parcelamentos de débitos de clubes junto à Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e também ao Banco Central. Devido às medidas de isolamento social e restrições de aglomerações, os jogos dos campeonatos nacionais e estaduais foram suspensos ou ocorreram sem público, diminuindo uma das principais fontes de receita dos clubes. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. O Senado vota hoje um projeto de lei que diz respeito a todos nós que estamos nas redes sociais. É o meio de comunicação do mundo de hoje. Os tradicionais são meios de informação. Esse é um meio de comunicação, porque vai e volta. E não é a censura como muita gente está assustada, porque já eliminaram algumas coisas que poderiam tolher a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, que são garantidas pela Constituição. Mas é para os administradores das plataformas respeitarem as pessoas que estão postando suas mensagens, suas postagens, enfim. Se forem bloquear alguma coisa ou censurar alguma coisa, tem que avisar previamente, tem que avisar a pessoa, e dizer por quê, se baseou em quê para ter aquele julgamento, quais são as fontes que embasaram esse julgamento. E é para eliminar robôs, falsidades, perfis falsos. Ainda não vai ser votado, pode ter alterações, mas a base é mais ou menos essa. Bom, outra questão, o presidente Bolsonaro, para evitar confrontos, já que aquele pessoal de preto ameaça ir para a rua no próximo domingo, e a amostragem deles foi de violência, características bem fascistas, inclusive com a camisa preta do fascismo, misturado com o punho erguido, fechado, que é da super extrema esquerda, e mais as agressões que a gente viu em toda parte. O presidente Bolsonaro pediu que os manifestantes não venham às ruas no próximo domingo. O general Heleno, que respondeu a alguém que estava usando o nome dele pregando golpe militar ou algo parecido, disse que tem que haver juízo, prudência, democracia, independência entre poderes, não adotar posturas radicais, porque o presidente não quer radicalismo entre seus seguidores e muita prudência. Aliás, o ministro Gilmar Mendes avisou que
Bolsonaro cumpriu todas as ordens da justiça até agora e acredita que a Justiça Eleitoral que resolveu examinar um negócio antigo de Boulos e Marina, candidatos derrotados, para pedir a cassação do registro da candidatura de Bolsonaro e Mourão, com o que seriam anulada a vontade de quase 58 milhões de brasileiros. Gilmar Mendes disse que acredita que a Justiça Eleitoral vai respeitar a vontade do povo, né? Ainda sobre as manifestações de domingo, é bom a gente lembrar que nos direitos e garantias individuais da Constituição, a linha 16 diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, é difícil a gente entender como as autoridades, né, ainda permitiram que se fizesse essa reunião e só houve a intervenção policial quando começaram as agressões, né? E incrível que há fake news por aí chamando isso de manifestação democrática, quando foi uma manifestação caracteristicamente fascista para impedir o direito de manifestação. Bom, e agora o Ministério Público está preocupado com a desarmonia entre o Supremo e a Presidência da República. Ontem houve manifestações do Ministério Público, né, do presidente da Associação Nacional, dos procuradores da República. O Procurador-Geral da República deu mais 30 dias para esse inquérito das fake news, né? Os procuradores discordam, dizendo que o inquérito é totalmente inconstitucional e absurdo, né? Mas, sobretudo, é bom a gente lembrar da finalidade do Ministério Público, está no artigo 127 da Constituição, para aqueles que quiserem consultar a Constituição. Cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Então ninguém precisa estar apelando para quartel. Tem que apelar para o Ministério Público. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 2 de junho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.